1941, a família Conte chega aqui, no município de Guabiju. E 2 anos depois, em 1943, foi iniciada a primeira indústria. O moinho de trigo, milho, arroz e, posteriormente também, forneceu energia elétrica para o município. Nessa reportagem, você vai conhecer um pouco mais sobre essa história. Meu pai e a mãe vieram morar aqui no Guabiju, foi em 1941. Depois eles fizeram um moinho em 1943 com uma roda, que foi o pai que fez, de 11 metros de altura. Uma roda movida a água do nosso rio Guabiju. E a gente tinha descascador de arroz, moinho de milho, que fazia farinha para polenta, e mais o descascador de arroz. Depois nós tinha um outro moinhozinho para moer trigo, mas não deu muito certo isso aí, porque precisava muita coisa e tal, e a gente não tinha condições de fazer e tal e coisa. Então o primeiro moinho foi em 43. Foi o pai e meus tios que ajudaram para fazer isso aí, e nós morávamos aqui. Depois foi feito um outro moinho, depois mais para baixo, com a roda de 9 metros, também movido a água do nosso rio Guabiju. Então precisava da energia elétrica para nossa cidade, que não tinha. Então o pai comprou um dínamo e colocou movido com essa roda, e a voltagem era 110 e a corrente era contínua, porque a nossa corrente hoje é alternada e era contínua. Então o pai, ele tinha uns 30 clientes mais ou menos. Ele cobrava por vela, não por watts. Então, por exemplo, tu tinha uma lâmpada de 25 watts, ele te cobrava pela lâmpada de 25 watts. Tu botava uma de 15, ele te cobrava de 15. Aí depois que foi botado o motor a diesel na cidade, daí o pai desmanchou a rede e daí não fornecia mais. Mas nós aqui sempre tivemos luz 110. Nós e um tio que mora aqui em cima, aqui, o tio Matius, mas essa luz só de noite, porque de dia tinha de moer milho para fazer farinha para os colonos. Quem quisesse vir no moinho. E a maioria vinha a cavalo, porque não tinha carro, né? Então vinha carro, com carroça ou a cavalo. Mas a maioria era a cavalo que vinha. O cara vinha com tantos quilos de milho e levava tantos quilos de farinha. Pagava em troco de farinha ou pagava em dinheiro para a gente moer esse milho que eles traziam. Então tinha gente caprichosa e gente que não era caprichosa. Porque nós notávamos, por exemplo, quando tu trazia o milho, então tu notava o milho se ele era bem debulhado, tirado os podres e tal. Então cada qual comia o que trazia. E se moía, por exemplo, o que o cara trazia, se moía o milho dele, né? A minha maior alegria foi quando eu construí essa casinha aqui, quando eu construí o capitel, de vir aqui. Aqui eu me sinto bem, porque aqui é onde que eu me criei e aqui é onde que eu comecei a vida com o pai e a mãe. Então aqui para mim é uma coisa sensacional. Aqui eu gosto de ficar aqui. Eu até moraria aqui embaixo, mas daí a mulher não quer. Não, eu fiz as réplicas porque eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Como eu fiz aqui, fiz lá no centro. E essa aí, então, por exemplo, eu fiz como réplica do moinho do pai. Mas só que eu só tenho a roda ali por fora e não tenho as pedras conforme era uma vez. É só a roda e o estilo do moinho. Foi a primeira indústria vindo no Guabiju, foi o moinho do meu pai. Porque aqui, para chegar aqui, eles tiveram de roçar o mato, entrar com uma carroça, quando vieram com a mudança. Que eles vieram da Água Branca aqui, que o pai morava lá junto com o tio, e nós se mudaram para cá. E para entrar aqui, eles tiveram de fazer o trilho para vir aqui fazer a casa, que a nossa casa era aqui assim. Quando nós tínhamos a roda aqui do segundo moinho, então, sabe que no rio seguido vem folha, vem galho e tal. Aí então tapava aonde entrava a água. Então tinha um negócio que tu abria aqui e a água descia na roda. Aí vinha as folhas e trancava.
E aí a gente saía por uma janela, subia a escada e ia lá naquela roda de 9 metros para tirar as folhas para limpar, para poder rodear a roda. Esse era o serviço e nunca caímos de lá, ainda bem. Uma vez nós tínhamos um cara, um peão só que trabalhava, mas quem cuidava do moinho praticamente foi minha mãe. Porque o pai ficava sempre colocando serrarias para cá e para serrarias para serrar madeira e tal. E o pai sempre saía e a mãe é que cuidava do moinho. Depois daí, quando começamos a crescer, começamos a cuidar nós. Mas daí foi meio um pouco longe, né? Não vinha milho de fora, nós tínhamos o nosso milho só para o nosso gasto. Mas o milho tudo. Os caras traziam, né, e tal. O arroz também. Tinha o pareiral aqui, nós tínhamos um pareiral grande aqui em cima. Agora tem só um pedaço. Mas para nós já serve ainda. Uma vez nós fazíamos vinho, tal, agora não se faz, mas só se come a uva. Aqui sim. Aqui foi depois que nós fizemos a divisão aqui entre os irmãos e eu me tocou essa parte, eu sempre quis essa parte. Aí eu fiz essa açude aqui e puxei a água do rio Guabiju para vir aqui. Vem por cano, né? Tem uns canos ali, fui eu que fiz isso aí. Essa réplica aqui eu fiz em homenagem ao meu pai, Romano Máximo Conte, porque foi a primeira indústria a aparecer aqui no Guabiju, que ele moía o milho para os colonos e fornecia luz aqui para a cidade, que a nossa cidade tinha muito pouco habitante. Então eu fiz em homenagem a ele, enquanto ele era vivo ainda. Essas duas pedras aqui eram do moinho que depois o pai transferiu para cá, que ele botou no porão da casa ali, e depois essas duas pedras eu aproveitei e coloquei aqui. Não, esse local aqui foi até a prefeitura que ajudou a construir o laguinho, na época que tinha o prefeito, naquela época, e o resto fui eu que fiz, a roda, tudo, coisa, e foi tudo construído por mim.